Olá, galera do segundo ano, como vocês estão? Vamos dar prosseguimento ao capítulo 8, Movimentos Sociais, parte 2, tudo bem? Uma videoaula curtinha para a gente discutir alguns tópicos dessa temática, não é? Que vocês possam acessar com tranquilidade, tá bom? Vou diminuir aqui a câmera para que a gente possa dar prosseguimento. Então a gente segue com essa imagem do Gildásio Jardim, ilustrando a nossa apresentação, mostrando aqui mulheres que estão reivindicando algo. Não é isso? Estão com as mãos em riste, estão com megafone, estão falando alguma narrativa. Então isso é bem próprio dos movimentos sociais. É uma imagem clássica de movimento social. Então nós temos que os movimentos sociais eles são uma poderosa força de mudança social. Então eles estão associados muitas vezes à ideia de transformação social, tá certo? À ideia de mudança. E aí essa força, ela pode ser exercida de baixo, não é? A partir das atividades empreendidas por indivíduos associados de diversas formas e em diferentes graus, tá? Ou pode vir de cima, por iniciativa de membros da elite, legisladores, governantes, dirigentes, juristas, administradores, muitas vezes sem consultar a base, não é? Sem consultar os de baixo. Então, algumas medidas elas são realizadas dessa forma. Tá? E aí eu trago o exemplo aqui do Sistema Nacional de Habilitação de Interesse Social, né, que foi uma lei que tem a ver com moradias, né, moradias populares, dá conta da grande desigualdade que a gente tem de moradias, né, grande dificuldade no nosso país, Brasil, de garantir uma moradia digna às pessoas. Então, esse programa, né, esse Sistema Nacional de Habilitação de Interesse Social, ele adveio de luta social, né? Então, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, chamado SNHIS, foi instituído pela lei federal, se tornou uma lei, né, 11.124, de 16 de junho de 2005, e tem como objetivo principal implementar políticas e programas que promovam o acesso à moradia digna para a população de baixa renda, que compõe a quase totalidade do déficit habitacional do país. Então, essa lei que veio da luta, né, da luta dos movimentos sociais do sem-teto, ela tem a intenção de promover o acesso à moradia digna. Tá? Então, essa lei pode ser um exemplo daquela que vem de baixo, né, da provocação do movimento social. Eu trago um exemplo aqui do MTST, que é um movimento dos trabalhadores sem teto, tá? Mostrando aqui uma faixa pedindo moradia já, né, mobilizando a grande quantidade de pessoas. Tá certo? Muito comum na zona urbana. Tá? E aí aqui eu trago uma matéria relativamente recente, do ano passado, tributação sobre livros dificultará acesso à cultura e à educação no Brasil. Então, é uma proposta da reforma tributária que vai incidir impostos sobre o livro. Tá? Essa é uma medida, é uma lei que tem sido pensado de cima, né? Não tem base popular, né? Não há uma reivindicação popular. Foi pensado, foi tornada pública pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes. Tá? E aí ele, em debate, em conversa com os deputados, né, no Congresso Nacional, ao ser questionado sobre a medida pelo deputado Marcelo Freixo, do pessoal do Rio de Janeiro, durante a reunião da comissão mista que discute a reforma tributária, o ministro Paulo Guedes foi taxativo. Abre aspas. Vamos dar o livro de graça para o mais frágil, para o mais pobre, e não isentar o deputado Marcelo Freixo, que compõe, não é, aí a classe média, a elite brasileira, digamos assim, pelo seu salário, né, o salário de deputado federal, tá? Não vamos isentar o deputado Marcelo Freixo, que pode muito bem pagar um livro com os impostos que ele está propondo sobre o livro. Nós não precisamos de isentá-lo para ele comprar o livro dele. Eu também, quando compro meu livro, preciso pagar meu imposto. Então, o ministro Paulo Guedes se coloca como uma referência na questão da compra de livros. Então, ele acha que a classe média elite precisa pagar livros com os impostos embutidos, né, e que a população geral, a população mais vulnerável, ela teria acesso aos livros que seriam doados pelo governo federal. Mas, no entanto, ao falar em doação de livros aos mais pobres, Paulo Guedes não soube dizer se de fato há tal estudo por parte do governo. Né? Se há alguma movimentação por parte do governo de acesso aos livros da população mais pobre, mais vulnerável, tá? Gratuitamente. Então não existe um plano, um projeto nesse sentido.
Hoje, segundo a matéria da Veja, 48 milhões de crianças e jovens estudam com livros didáticos no país. Esses livros que a gente tem utilizado aqui na escola. Tá certo? Então, esse é um exemplo de lei que vem de cima, né, que é proposta pela elite, a taxação, né, incidir impostos sobre o livro. Tá? E aí o movimento social muitas vezes tem essa ideia do confronto. Né? A gente está vendo aqui uma manifestação com um conflito com a polícia, que geralmente é o agente do Estado. Não é? Ele representa o Estado. Tá? E aí, quando o Estado ele é mais aberto, as demandas da sociedade civil, que vêm das reivindicações dos movimentos sociais, ampliam-se as possibilidades de a relação entre esses atores políticos não ser apenas de confronto. Então, não há apenas confronto quando a gente trata de movimento social. Há também a possibilidade de um diálogo profícuo, um diálogo interessante entre o movimento social e o Estado, os agentes do Estado. Tá? Muitas vezes, gente, o que os movimentos buscam é justamente que suas demandas sejam consideradas pelo Estado. Então, toda essa movimentação, toda essa manifestação tem a intenção de que suas demandas sejam consideradas pelo Estado e transformadas em leis, né, aquelas que a gente viu anteriormente, nos slides anteriores, ou em políticas públicas. Tá? Mas, efetivamente, o que são políticas públicas, que a gente fala assim tão facilmente, né? E existe um ciclo das políticas públicas. Primeiro se identifica um problema, né, um problema que a gente precisa resolver, tá? Como, por exemplo, a moradia, né, o déficit habitacional. Então, identifica esse problema, cria-se uma agenda. Então, o que é criar uma agenda? É você ter perspectivas, né, de, no futuro, a partir de definições de ações, né, tomar essas atividades no decorrer do tempo. Tem uma agenda para ir implantando as coisas, para ir discutindo, para fazer audiência pública, para conversar com a população, né, para submeter aos parlamentares. Tá? Então, isso é o que se chama de agenda. Tá? A formulação da política pública, né, você identifica o problema, tem a agenda de debate, de discussão com a população interessada, tem a formulação da proposta, tem a tomada de decisão dos gestores, né, do Estado, que estão acolhendo essa proposta. Tá? Tem a implementação por meio de ações que são propostas já a partir desse debate, dessa discussão. Não é? O monitoramento, que é observar como é que tem sido aplicado as políticas públicas, de suma importância para o processo de avaliação dessa política. Avaliar se deu certo, se valeu a pena, se os recursos utilizados foram adequados. Tá? Então, existe um ciclo de políticas públicas. Tá certo? Mas, efetivamente, o que é que seria políticas públicas? Essa é uma definição corrente de políticas públicas como um conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelos governos, sejam eles nacionais, estaduais ou municipais, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados que visam assegurar determinado direito de cidadania. Então, está associada à ideia de cidadania, ao direito, né, aos direitos sociais, aos direitos políticos, não é? Aos direitos civis, tá certo? Para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Tá? Então, as políticas públicas são ações voltadas, né, para garantir, assegurar esses direitos de cidadania das pessoas. Ok? E aí nós temos o exemplo da Política Nacional de Saúde Integral. Houve uma demanda do movimento LGBTQIA+, né, um movimento de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis, transexuais, assexuados, queer e outras características, entre outras, né, de estar propondo uma política nacional de saúde integral, porque existem algumas especificidades para esses públicos que a lógica heteronormativa, né, a lógica hetero, ela não dá conta. Então, havia essa demanda. E aí foi implantada a Política Nacional da Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Certo? Então, isso é uma demanda que veio de baixo e virou uma política pública. Ok? Da mesma maneira, o Estado pode procurar os movimentos sociais. Não somente o movimento social procurar o Estado, mas o Estado também pode fazer esse movimento de procurar os movimentos sociais, né, para dialogar e atender melhor as necessidades da população. Como, por exemplo, os movimentos sociais eles têm, às vezes, mais acesso à população do que o próprio Estado.
tá? É o exemplo que eu vou trazer no finalzinho para a gente finalizar a nossa aula. E simplesmente legitimar sua autoridade diante dela. Às vezes o Estado quer legitimar sua autoridade diante dela. Então, há ações que o Estado propõe ao movimento social, como, por exemplo, essa ação aqui de organizações não governamentais levar teste rápido de HIV por fluido oral a universidades e boates no Rio. Então, há uma dificuldade de acesso ao teste de HIV de determinados segmentos da população, principalmente o acesso da população LGBTQIA+, aos serviços de saúde. Então, o Estado ele entrega testes rápidos de HIV, de fluido oral, que não tem nenhum risco de infecção cruzada, que é isso, da pessoa se infectar na testagem com contato com sangue, então não existe, porque ele é só como se fosse uma haste de algodão, um cotonete que passa na gengiva e depois coloca numa solução. Então, o Estado ele entrega esses exames para que essas ONGs que têm acesso a essas universidades e as boates no Rio de Janeiro possam ofertar a testagem para essa população. Então, esse é um exemplo do Estado se aproximando do movimento social de luta contra a AIDS e LGBTQIA+, para a oferta do teste rápido de HIV. Ficou claro isso, gente? Então, a gente finaliza a nossa aula de hoje curtinha sobre isso, não é? E a gente deve se encontrar na próxima semana, provavelmente com um encontro por live, né? Uma aula síncrona, tudo bem? Então, fiquem bem e até breve.